Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de eletrodinâmica. Depois de vermos corrente elétrica na aula 73, vamos falar das leis de Ohms na aula 74. Qualquer dúvida que você tenha, esse é o nosso e-mail institucional e o nosso WhatsApp de contato. Objetivos da aula de hoje: definir resistência elétrica e compreender as aplicações das duas leis de Ohms. Está preparado? Carlos, define para mim o que danado é resistência elétrica. Então vem comigo. A corrente elétrica que percorre um fio condutor colide contra as moléculas do material. Os elétrons livres tentam passar e encontram muitos obstáculos que são os átomos que existem no fio, não é verdade? Então, essa dificuldade ao movimento, gente, causa um aquecimento do fio. E essa dificuldade de movimento das cargas elétricas vai caracterizar qualitativamente o conceito de resistência elétrica. Então, como é que nós podemos definir resistência elétrica? Capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem de corrente elétrica. E lógico que a resistência de cada corpo vai depender do tipo de material, porque cada material tem diferentes configurações atômicas, distribuição de suas moléculas. Interessante, né, gente? Esse aquecimento do condutor, que a gente chama em física de efeito Joule, conversão de energia elétrica em térmica, a gente chama de efeito Joule. Os equipamentos de um circuito elétrico que transformam integralmente a energia elétrica e a energia térmica, nós denominamos de resistores. E os resistores são simbolizados, gente, de duas maneiras, ou desse jeito, com essas ondinhas, ou através de um retângulo, que é o que a gente vai escolher nas aulas futuras. Alguns exemplos de equipamentos que são resistores elétricos. O secador, fundamentalmente, ele transforma toda a eletricidade que entra nele em ar quente, em energia elétrica. Outro exemplo é o chuveiro, transforma a energia elétrica em energia térmica, ou seja, a corrente elétrica que passa pelo filamento do chuveiro, que é o resistor, converte a energia elétrica da rede em aquecimento da água em energia térmica. Mais um exemplo, está com fome? Olha essa torradinha aí, gente, o grill. A energia elétrica é convertida em energia térmica para preparar a nossa torrada. Todas essas imagens têm a cortesia do Magazine Luiza. Ok, gente, definindo o conceito de resistência elétrica, vamos falar então das duas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm diz o seguinte: supõe um fio de um certo material e experimentalmente eu vou ficar mudando a tensão aplicada entre os terminais desse material. Com essa mudança de tensão, eu vou ter diferentes correntes elétricas. Você concorda comigo, gente? Se você muda o nível de energia que é entregue ao material, aos elétrons, vai mudar a corrente elétrica. Logicamente, quando a tensão é zero, a corrente é zero. Porque se você não tem nenhuma tensão, você não vai ter um movimento ordenado de cargas. Lembra do conceito de corrente elétrica? Então, por exemplo, se eu aplicar agora uma bateria de 6 volts, verifica-se experimentalmente que a corrente é 2. Se eu aplicar 12, o dobro, a intuição lhe diz que a corrente vai dobrar. É isso mesmo. Se eu aplicar 12, que é o dobro de 6, a corrente vai dobrar de 2 para 4. E se eu aplicar 18, que é o triplo de 6, a corrente vai triplicar. Ó. 6 é o triplo de 2. Muito bem, Carla. Então, o que é que o homem percebeu? Quando se aplica uma tensão, ou seja, uma DDP a um determinado condutor, a um determinado material, a um determinado fio, eu vou ter uma intensidade de corrente. E essa primeira lei vai me dizer o seguinte: que se eu mantiver constante a temperatura do fio, do material, a tensão que eu aplico é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica, como vocês viram. Matematicamente, eu posso dizer que a tensão elétrica aplicada ao material é diretamente proporcional à corrente. Você sabe que esse K é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Em matemática, quando eu tenho uma grandeza de um lado, outra do outro, com uma constante multiplicando, as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Muito bem, Carla. Então, U é diretamente proporcional à corrente, uma constante de proporcionalidade K. Essa é a primeira lei de Ohm. Ele chamou essa constante de proporcionalidade, adivinha de quê? De resistência elétrica. Então, a constante de proporcionalidade entre a tensão e a corrente é chamada de resistência elétrica. E você percebe então, gente,
que o U sendo 6 e a corrente sendo 2, se eu dividir 6 por 2 dá 3. Se eu dividir 12 por 4 dá 3. Se eu dividir 18 por 6 dá 3. Então, ó, a constante de proporcionalidade, a divisão de U por I, porque grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas dá sempre uma constante, a gente chama de resistência elétrica. É lógico que essa resistência vai depender do tipo de fio que você está aqui. Tá bom? Muito bem, cara. Então tá aí. Posso escrever agora a constante de proporcionalidade como sendo resistência. Então, se você está tenso, agoniado, ri. Aê, tensão é igual a ri. Onde R é a resistência, que a partir de agora é simbolizada por uma ferradura de cavalo, a letra ômega no alfabeto grego, que a gente chama de Ohm, em homenagem ao George Sims Ohm. Quem é o? Tensão, que é medida em volts, e corrente, que é medida em ampere. Então preste atenção, gente. A primeira lei de Ohm afirma: mantida a temperatura constante, a tensão elétrica aplicada ao material é diretamente proporcional à corrente. Esse fato de ser diretamente proporcional garante uma função o quê? Ainda lembra da matemática? Uma função linear. Então preste atenção. Um resistor que obedece à primeira lei de Ohm tem que ter um gráfico com uma reta saindo da origem. Para que o resistor tenha resistência constante, isso é muito importante, o gráfico da tensão pela corrente é uma reta saindo do zero. Quando isso acontece, gente, eu sempre tenho o valor da resistência constante. Matematicamente, a inclinação do gráfico da tensão pela corrente, que é a tangente do ângulo, será numericamente igual à resistência. Gosta de matemática? A tangente do ângulo com horizontal é o cateto oposto pelo adjacente. 6 por 2 dá 3. Se eu pegar aqui agora, ó, 12 por 4 dá 3. E se eu pegar o triângulo grande, 18 por 6 dá 3. Preste atenção. A tangente só é a resistência se o gráfico for tensão no eixo Y e corrente no eixo X. Por que eu estou preocupado com isso, gente? Porque nem todo resistor tem resistência constante. Nem todo resistor tem resistência constante. Para ter resistência constante, o gráfico tem que ser uma reta saindo da origem. Então, existem resistores que não obedecem à primeira lei de Ohm, ou seja, a resistência vai variar com a aplicação da tensão. Neste caso, o gráfico não é uma reta. Tá vendo que não é uma reta? Ó, deu uma curva aqui, né, Carlos? Então, vamos calcular as resistências em diferentes pontos aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, em que a tensão é 1 e a corrente é 2, ó. Tensão é 1 e corrente é 2. Se você dividir U por I, dá resistência, né? 1 por 2 deu 0,5. Vamos calcular a resistência agora quando a tensão for 4. Acompanha comigo no mouse. Quando a tensão é 4, a corrente é 4. 4 por 4 dá 1 ohm. Vamos calcular agora quando a tensão for 15. 15 por 6 dá 2,5. Então, você viu que a resistência mudou? Sim, porque o gráfico não é uma reta. Então, esse resistor, que o gráfico não é uma reta, não obedece à primeira lei de Ohm. A resistência é variável. E você sabe que ela pode ser encontrada por diferentes inclinações. Ó, o primeiro ponto da tensão é uma inclinação amarela aqui, ó. Deu uma certa tangente, tem uma inclinação. Se eu for agora para o outro ponto, a vermelha, ó, tá vendo que a inclinação com a horizontal já está aumentando? Então a resistência está aumentando, ó. A resistência amarela deu meio, a resistência vermelha deu 1 e a verde está quase em pé, é a maior resistência 2,5. Então veja, a resistência ao mudar, o resistor não é ômico. Então a fórmula tensão igual a I, ela não representa a primeira lei de Ohm. Ela pode ser usada também para calcular diferentes resistências. A primeira lei diz: a tensão é diretamente proporcional à corrente quando a resistência é constante. Mas você pode usar essa fórmula mesmo que a resistência seja variável. É só pegar a tensão e a corrente em cada ponto. Gostei da observação, viu, Carlos? Visto a primeira lei de Ohm, em que a tensão é diretamente proporcional à corrente, de modo que a resistência seja constante, nós vamos ver agora quais são os fatores que alteram o cálculo da resistência. É a segunda lei de Ohm. Eu estou mostrando para vocês um fio que tem comprimento L e uma área A. E esse fio é feito de um certo material.
para um fio, a resistência elétrica vai depender dessas três coisas. Vai depender do material que é feito o fio, que a partir de agora nós vamos chamar de resistividade elétrica, simbolizado pela letra ρ. Vai depender também do comprimento do fio e da área de sua seção transversal. Ohm observou que a resistência do fio é diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento, e inversamente proporcional à área. Então, essa fórmula me diz o que? R é a resistência em ohm, L é o comprimento do fio no sistema internacional em metro, A é a área da seção em metros quadrados, e ρ é a resistividade. Então, lembre, o que é que diz a segunda lei de Ohm? A resistência é diretamente proporcional à resistividade e o comprimento. Quanto maior a resistividade e o comprimento, maior a resistência. E inversamente proporcional à área. Se eu tiver uma área grande, a resistência diminui, porque tem uma relação inversa. Essa é a segunda lei de Ohm. Resistência diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento e inversamente proporcional à área. Lembre que essa área geralmente é uma seção circular e é πr ao quadrado lá da matemática. Carlos, eu fiquei com dúvidas sobre a unidade do ρ. Como é que a gente acha a unidade do ρ no sistema internacional? Como a fórmula que define a segunda lei de Ohm é resistência é ρL sobre A, eu vou querer isolar o ρ, tá, Carlos? Vou passar o A para o outro lado, ρ vezes L é R vezes A. E vou isolar o ρ agora, R vezes A sobre L. Sistema internacional, ao colocar os colchetes, eu estou trabalhando com unidade, gente. Então, a unidade da resistividade, a unidade do ρ, resistência em Ohm, área é metro quadrado e comprimento é metro. Quando eu cortar metro quadrado por metro, dá metro. Então, a unidade de ρ oficial no sistema internacional é a unidade de resistência, que é o ômega, ou ohm, vezes metro. No entanto, é muito comum os fios serem milímetros quadrados. 1,5 milímetro quadrado, 2,5, 4. Então, se a área vier em milímetro quadrado, então a unidade da resistividade pode ser assim: a resistência em ohm, a área em milímetro quadrado e o comprimento em metro. A questão é quem vai lhe dizer. No sistema internacional é o ohm vezes metro e no sistema usual, sistema prático em que a área é milímetro quadrado, a resistividade é dada por isso aqui. Só que preste atenção agora, gente, essa resistividade depende da temperatura. Por isso que na primeira lei é mantida a temperatura constante. Porque se a temperatura variasse, a resistividade ia variar e a resistência ia mudar, como está acontecendo agora. Então preste atenção. Nos metais, de um modo geral, a resistividade aumenta com a temperatura. Então quando a temperatura aumenta, a resistividade aumenta e a resistência aumenta. Só que nos semicondutores, ela vai diminuir com o aumento da temperatura. Então, gente, no material semicondutor, quando a temperatura aumenta, a resistividade diminui e a resistência diminui. Um exemplo muito comum de um semicondutores que é usado em placas solares é o silício. Então, atenção que isso é importante. No material semicondutor, quando a temperatura aumenta, a resistividade diminui, fazendo com que a resistência diminua. Eita, Carlos, que coisa importante. Demais, viu, gente? Tá aí um exemplo. Ó. A resistividade para o silício do semicondutor tem o valor 2,5 vezes 10 a terceira, só que quando a temperatura aumenta, observa, a resistividade para o silício é 2,5 vezes 10 a terceira, só que quando a temperatura aumenta, esse alfa aqui, que é um coeficiente de temperatura da resistividade, é negativo. Então, é por isso que com o aumento da temperatura, a resistividade vai diminuir. Preste atenção, gente. A resistividade sempre é um valor positivo. Só que no semicondutor, com o aumento da temperatura, o alfa aqui da fórmula é negativo. Então, faz com que isso aqui diminua. A resistividade vai diminuir com o aumento da temperatura, porque o alfa no semicondutor, que é essa letrinha aqui, ó, é negativo. Então isso aqui vai ficar 1 menos alguma coisa, vai diminuir a resistividade inicial. Sacou?
Muito bem, Carlos, entendi. E aí, gente, é uma observação muito importante. A maioria dos resistores que a gente usa nos circuitos elétricos são feitos de um material chamado Constantan. Que material é esse, Carlos? Nunca ouvi falar nos livros de física. É uma liga metálica, geralmente feita de uma composição a determinadas porcentagens de cobre e níquel, em que mantém sua resistividade constante com o aumento ou diminuição de temperatura. Então, gente, os resistores que obedecem à primeira lei de Ohm são resistores que são usados na maioria dos nossos equipamentos elétricos. E uma das ligas mais utilizadas é uma liga de Constantan, que é uma mistura de cobre e níquel. Esse tipo de resistor apresenta uma resistência constante e que quando a gente estiver fazendo as questões, praticamente os materiais que a gente está usando, chuveiro elétrico, secador, todos eles, quase na sua maioria, são feitas de uma liga em que a resistência não mude com o aumento da temperatura. Se for um metal puro, observe, a resistência aumenta. E se for um semicondutor, como por exemplo o carbono, assim como o silício, a resistência diminui com o aumento da temperatura. Então vamos deixar claro, a gente nunca vai ter de fato um fio de cobre puro. Pode até ter, mas ele tem uma resistência variável. Por isso que nós sempre fazemos ligas metálicas. E essa descoberta foi fundamental para o desenvolvimento da eletricidade. Percebeu esse detalhe? Gostei, viu, Carlos? Você pode identificar, gente, o valor de um resistor através de um código de cores. Para que você possa ter valores de resistências diferentes, porque depende do material, do comprimento e da área, se utiliza uma tabela de cores. Eu vou mostrar para vocês uma tabela de cores aqui real, em que é usada aí no comércio. Então, perceba aqui comigo, ó. Essa primeira faixa define o algarismo primeiro que vai ser estudado, é uma faixa vermelha. Você está vendo que esse valor aqui que está de lado é 237 ohms com 1% de tolerância. Esse primeiro número aqui é a primeira faixa, vermelho. Todo mundo aqui procura comigo vermelho, 2. A segunda faixa é uma laranja. Procura aqui na segunda faixa laranja, é 3, por isso que aqui é um 3. A terceira faixa é tipo um roxo. Procura aqui o roxo, aliás, um violeta, né? Ficou parecido com roxo, é um 7. Então ficou 2, que é o vermelho, que é o primeiro, laranja de segunda faixa é 3 e o violeta é 7. E atenção, a quarta faixa é a tolerância. Aliás, a quarta faixa, desculpe, é o multiplicador. Quando é preto, multiplica por 1. Então, 237 vezes 1 não mudou. Se essa faixa fosse marrom, seria 237 vezes 10, ficaria 2.370. E a última faixa é a tolerância. Como aqui ela é marrom, é mais ou menos 1%. Então, o valor desse resistor aqui vai ser 237. A quarta faixa, como é preta, multiplicou por 1, não altera o valor. E a tolerância é mais ou menos 1%. Então, esse resistor tem valor 237 ohms, com uma tolerância para cima ou para baixo de 1%. Entendi, Carlos, muito interessante. Carlos, se tem a resistência elétrica, que é uma oposição, o que seria a condutância elétrica representada pela letra G maiúscula? Então, como vimos, a resistência elétrica é a capacidade que o corpo tem de se opor à passagem de corrente elétrica. A condutância, por sua vez, é a capacidade de conduzir a corrente elétrica. Então, um é o oposto do outro. Então, eu posso dizer que a condutância é o inverso da resistência elétrica. Como a unidade de resistência elétrica é o ohm, a partir de hoje, a unidade de condutância é o inverso do ohms, que a gente chama de siemens. Percebeu? E se tem a condutância elétrica, o inverso da resistência? O que seria o inverso da resistividade? É a condutividade elétrica, simbolizado pela letra grega sigma. Condutividade elétrica, sigma, é uma propriedade dos materiais caracterizada pelo inverso da resistividade, pela facilidade agora do transporte de cargas elétricas. Então, assim como a condutância era o inverso da resistência, a condutividade vai ser o inverso da resistividade. No sistema internacional, a condutividade é 1 dividido por ohm vezes metro. E 1 sobre ohm, a gente já sabe que é siemens. Então, a unidade de resistividade no sistema internacional é o siemens pelo metro. Você também pode ter a unidade, lembrando que se a resistividade é ohm
milímetro quadrado vezes metro. Quando você inverter, fica milímetro quadrado por siems vezes metro. Pronto, gente, eu consertei aí, né? O metro veio para cima, milímetro quadrado para baixo, e o siems, como é o inverso da resistividade, fica siems vezes metro por milímetro quadrado. Entendi, cara. Muito legal isso aí, né? Então é a unidade da condutividade é siems vezes metro por milímetro quadrado. Muito bem, cara. Ó, gente, só repetindo, como o ohm é o inverso do siems, a resistividade é dada por isso aqui também. Se você inverter, né, o siems vezes metro sobe e o milímetro quadrado desce. Muito bem, cara. Entendi. Tá aí. E uma observação que a gente precisa ter muito cuidado. A dúvida que surge é assim, cara, quando é que eu uso resistência e quando é que eu uso resistividade? Quando é que eu uso condutância e quando é que eu uso condutividade? Resistência e condutância a gente usa quando está se referindo ao corpo, ao fio. E por sua vez, resistividade e condutividade refere-se ao material de que é feito o corpo. Por exemplo, cobre constantano. Então, em outras palavras, resistência e condutância é do fio. Resistividade e condutividade é do material que é feito o fio. Sacou essa sutileza? Muito bem. Alguns valores de condutividade elétrica e de resistividade. Lembre que um é o inverso da outra. Então, a resistividade, por exemplo, do cobre puro, 1,62 vezes 10 a menos 8. Se você inverter isso, peço para você fazer, encontra 6,17 vezes 10 a 7. Condutividade é o inverso da resistividade. E aí? Eu preparei uns exercícios bem bacanas para você. Agora é preciso que você primeiro anote toda a teoria para poder ir para os exercícios. Bora comigo? Então vamos comigo. Primeira questão, escolas militares. Sabendo que a diferença de potencial entre a nuvem e a terra para que aconteça a descarga elétrica de um raio é em torno de 3 vezes 10 a oitava volts e que a corrente elétrica produzida nesse caso é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta ampere, ele quer saber qual a resistência média do ar em ohms. Está aí, nós já chegamos a comentar essa questão na aula de corrente elétrica, né? Está aí a tensão aplicada entre a nuvem e o solo, 3 vezes 10 a oitava volts, e a corrente da descarga elétrica, 1 vezes 10 a quinta ampere. Como é que se calcula então a resistência, gente? Se tensão é igual a R, isolando R, o I passa dividindo, é só dividir U por I. Quem é U? 3 vezes 10 a oitava. Quem é I? 1 vezes 10 a quinta. Cuidado agora. 3 dividido por 1 é 3. Esse 10 a quinta passa negativo. Vai ficar 10 a oitava vezes 10 a menos 5, 10 a terceira. A resistência é 3.000 ohms. Tá aí, letra C. Galera, vamos considerar que a tensão aí é constante, ela não é variável para que a gente encontre essa resistência média, 3.000 ohms. Vamos à segunda questão maravilhosa lá da Unesp. O poraquê é um peixe elétrico que vive nas águas amazônicas. Ele é capaz de produzir descargas elétricas elevadas pela ação de células musculares chamadas eletrócitos. Um poraquê adulto possui milhares dessas células dispostas em série, que podem, por exemplo, ativar-se quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa. Está aí o poraquê. A corrente elétrica que atravessa o corpo de um ser humano pode causar diferentes danos biológicos, dependendo de sua intensidade e da região que ela atinge. A tabela indica alguns desses danos em função da intensidade de corrente elétrica. Então, se eu tiver correntes de até 10 mA, apenas formigamento. E vou até correntes acima de 3 A, que pode causar parada cardíaca e queimadura graves. Considera um poraquê que com cerca de 8.000 eletrólitos, o que vai corresponder, ele já está dando a você a tensão total relativa aos 8.000 eletrólitos. Essa tensão total é 1.120 volts. Produz uma descarga elétrica sobre o corpo de uma pessoa. Sabendo que a resistência elétrica da região atingida pela descarga é de 6.000 ohms, de acordo com a tabela, após o choque, essa pessoa vai sofrer o quê? Vamos achar a corrente.
e depois localizar em que faixa da tabela ele está. Já foi dada a tensão total dos 8.000 eletrólitos e a resistência. Mais uma vez, tensão é igual a R. Isolando agora a corrente, que ele quer corrente, o R passa a dividir no U sobre R. Vou dividir 1.120 por 6.000, isso me dá aproximadamente 0,187 A. 0,187 A, gente, é a mesma coisa de 187 dividido por 1.000. Lembre, divisão por 1.000 é mili. Então eu tenho 187 mA. Olhando na tabela, 187 mA está entre 100 mA até 3 A. Então 187 seria fibrilação ventricular, letra D. Gostei, viu, Carlos? Agora vamos de Enem. Questão muito interessante que o Enem trouxe, viu, gente, sobre esse assunto. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, tensão, DDP, voltagem, corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga, fazendo uma analogia, uma comparação, a lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para de maior resistência. Então, gente, o seu aplicativo vai ter que dar da menor para maior, porque ele tem que dar em ordem crescente. Como teste para o sistema, são utilizados 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores da tensão, que é o U, e a corrente, que é o I, conforme a tabela. Então, gente, ele está dando a tensão e a corrente, é só você calcular a resistência pela fórmula tensão igual a I. Mas, Carla, essas unidades aqui, não se preocupem com elas, você está fazendo uma analogia com a primeira lei de Ohm. Tendo a tensão e a corrente, você calcula a resistência. A que der maior é a mais congestionada, o aplicativo mostra depois. A que der menor resistência é a menos congestionada, o aplicativo mostra primeiro. Então, na rota 1, a tensão é 510 e a corrente é 4. E por aí vai. Nesse teste, para você classificar da menor para a maior, então você vai ter que calcular as resistências das 3 rotas e classificar da menor para a maior. Ok? Bom, cara, eu fiquei curioso como é que a gente vai calcular essa resistência com aquelas unidades diferentes. Tensão é igual a R, então resistência é tensão por corrente. Eu não preciso fazer isso, eu vou fazer só para contextualizar. A tensão lá na tabela é dada em joule por carro vezes metro e a corrente lá na tabela é carro por segundo. Conservando o primeiro, joule por carro vezes metro, e multiplicando pelo inverso, por segundo sobre carro. Então, isso aqui vai me dar joule vezes segundo dividido por metro vezes carro ao quadrado. Repito, eu não preciso disso. É só para a resistência ficar na unidade de acordo com a analogia. O que de fato eu preciso, gente, é o cálculo da resistência a partir da tensão e da corrente em cada rota. Vamos fazer isso? Rota número 1. Pega-se a tensão e divide pela corrente. Lembre que para achar a resistência, eu pego a tensão pela corrente, como a gente já viu no slide anterior. 510 por 4 dá 127,5, aquela unidade que eu achei. Ó. Segunda rota, eu vou pegar a tensão 608 e dividir pela corrente, que é 4. 152, essa unidade aqui. E a terceira resistência, eu vou pegar 575 e dividir por 3. Me diga, qual delas é a menor? A azul, que é a primeira. E qual delas é a maior? A vermelha, que é a terceira. Então, gente, qual é a ordem do aplicativo? Da menor para a maior. A menor é 1, a maior é 3. Então, a do meio é 2. Então, o aplicativo vai da menor, que é a 1, até a maior, que é a 3. E, Carlos, gostei dessa questão, viu? Questão contextualizada. Ele fez uma analogia da primeira lei de Ohm com movimento de carros em uma rua, até porque até lembra um circuito elétrico, né? Questão número 4 do Enem. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros e semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, que é um gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor.
que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando se coloca altas concentrações de amônia nele. Calma. Se dissesse que aumentava a temperatura, a resistência diminuía. Mas ele não está falando de temperatura. Ele está falando que vão colocar uma certa substância nele, no caso aí, a amônia. Na ausência da amônia, a polianilina se comporta como resistor ôhmico, ou seja, o gráfico é uma reta. E a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, gente, isso aqui é a polianilina sem a amônia. Eu tenho a corrente e tenho a tensão. Observe que ele inverteu o eixo X e o Y. Não dá para fazer pela inclinação do gráfico, viu? A inclinação do gráfico seria tensão aqui e corrente aqui. Olha a pegadinha do Enem. Mas é um resistor ôhmico, porque saiu do zero e é uma reta. Esse gráfico é sem as altas concentrações de amônia, certo? O valor da resistência elétrica na presença da amônia. Viu a pegadinha, gente? Você vai ter que calcular a resistência sem a presença da amônia e depois multiplicar por 4. Porque o enunciado diz que quando se coloca altas concentrações de amônia, a resistência é multiplicada por 4. Questão perigosa nesse sentido. Vamos calcular a resistência sem a amônia, né? Na ausência da amônia, a polianilina se comporta como resistor ôhmico. Como é que a gente calcula a resistência a partir da corrente e da diferença de potencial, que é a tensão, gente? Lá vou eu. Para uma tensão de 2 volts, a corrente é 4 vezes 10 a menos 6. Vamos procurar no gráfico uma tensão de 2 volts e ver que a corrente é 4 vezes 10 a menos 6. Cuidado, gente, aqui, ó. Quando a tensão é 2, está aqui, ó, tensão está no eixo X. Quando a tensão é 2, a corrente foi 4. 4 o quê? Observe isso aqui, ó, 10 a menos 6. Ela está em microampere. 10 a menos 6. Então, para uma tensão 2, a corrente é 4 vezes 10 a menos 6. Vamos calcular a resistência. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Isolando a resistência, tensão sobre corrente. Para uma tensão 2, a corrente é 4 vezes 10 a menos 6. Passa o 10 a menos 6 para cima, 10 a sexta. 2 dividido por 4 é 0,5 vezes 10 a sexta. Galera, eu poderia pegar outro valor de tensão e outro valor de corrente. O resultado é o mesmo. Por quê? Porque quando o gráfico é uma reta saindo do zero, para qualquer tensão e qualquer corrente, a resistência é a mesma. Pegando outro par de valores, você pode até fazer aí, né? A resistência seria a mesma. Mas essa não é a resposta, porque a questão está dizendo assim, ó, a polianilina é um polímero semicondutor que tem este valor que você achou quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. E se você olhar para o enunciado pede o valor da resistência na presença de altas concentrações de amônia. Então, a resistência tem que ser multiplicada por 4. 4 vezes o valor que você encontrou, 4 vezes meio dá 2 vezes 10 a sexta, letra E. Perigosa, né, gente? Muito perigosa essa questão. K, questão número 5. Universidade Federal de Minas Gerais. O gráfico a seguir mostra como varia a tensão elétrica de um resistor mantida a uma temperatura constante em função da corrente elétrica que passa por esse resistor. Tá aí, gente, esse resistor tem resistência constante ou ela é variável? Parabéns, a resistência é variável. Por quê? Porque o gráfico da tensão pela corrente não é uma reta. Então, essa resistência é variável. Com base nas informações contidas no gráfico, é correto afirmar que a tensão é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica. Letra B de bola, a resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente aumenta. Letra C, a resistência do resistor tem o mesmo valor, qualquer que seja a tensão elétrica. Já vimos que a C está fora, ela é variável a resistência. Letra D, a tensão elétrica diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica também está errada, porque C e D são iguais. Quando a tensão elétrica é diretamente proporcional à corrente, é porque a resistência é constante. Então, C e D estão eliminadas. E a letra E, o resistor é feito de um material que obedece à primeira lei de Ohm, também está errada, porque a primeira lei de Ohm, a resistência é constante. Então, estão erradas C, D e E. E agora, entre A e B, né? Só que a gente já sabe, né, gente, que a inclinação do gráfico da tensão no eixo Y pela corrente no eixo X
corresponde ao valor da resistência elétrica. Calculando a inclinação, que é a tangente do ângulo, você percebe que no ponto 2, a inclinação, ó, né? Você faz a tangente aqui, ó, a tangente do ângulo beta é maior que do ângulo alfa, ou seja, quanto mais em pé a curva estiver, maior a resistência. Então vocês observam, gente, que quando a tensão aumenta ou a corrente aumenta, a resistência aumenta. Olha o que eu escrevi em um gráfico da tensão pela corrente, já sabemos que a inclinação do gráfico com a horizontal, que é a tangente do ângulo, é numericamente igual ao valor da resistência. Então, no ponto 2, que é a linha vermelha, está mais inclinado. A resistência é maior que no ponto 1, reta azul, onde está menos inclinado. Então, no ponto 2, eu tenho corrente e tensão maior, a resistência é maior porque está mais inclinado. No ponto 1, eu tenho corrente e tensão menor, resistência menor. Observando as alternativas, letra B de bola, a resistência elétrica do resistor aumenta quando a corrente aumenta. Como vocês viram no ponto 2, maior corrente, eu tenho mais resistência do que no ponto 1, onde eu tenho menor corrente. Cuidado com alguns comentários que eu queria fazer. A letra A, gente, está errada porque a tensão elétrica não é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica. Alguns alunos podem ter pensado assim, o gráfico é uma parábola e a parábola tem x ao quadrado. Como a corrente elétrica está no eixo x, então isso é verdade. Em nenhum momento se disse que era uma função polinomial de segundo grau. Pode até parecer uma parábola, mas se ele não disser que é, você não pode dizer. Até porque existem funções exponenciais que têm um comportamento parecido com a da função quadrática. Então a A está falsa. E a D também. A tensão não pode ser diretamente proporcional à corrente, porque a resistência não é constante. Carlos, tem que ter cuidado com essa questão. Exatamente. Questão 6. Gente, eu gostei muito dessa questão. Gostei demais, questão contextualizada. No corpo humano, as atividades biológicas são estimuladas ou controladas por impulsos elétricos. Quando ocorre o contato do organismo com uma corrente elétrica proveniente do meio externo, pode haver danos que vão desde uma dormência na superfície da pele até a perda dos sentidos ou a morte. A corrente elétrica, quando percorre toda a extensão do corpo humano, possui intensidade determinada por dois fatores. A tensão, que é a diferença de potencial existente entre dois pontos específicos, e a resistência elétrica do corpo. Sabemos que isso é tensão igual a R, né? Considerando-se os efeitos fisiológicos da corrente elétrica no corpo humano, com base nos conhecimentos sobre as leis de Ohm, né, pode-se afirmar, letra A, o trajeto da corrente elétrica no corpo humano depende exclusivamente da quantidade de tecido adiposo presente no organismo, quaisquer que sejam os dois pontos de contato do indivíduo com o circuito energizado. Letra B. A resistência elétrica do corpo humano depende, entre outros fatores, da distância entre dois pontos do corpo submetidos a uma tensão, DDP, né? Das características físicas e condições da pele de cada indivíduo e do meio ambiente. Letra C. Um indivíduo com os pés descalços sobre a terra, ao tocar em apenas um dos polos de uma tomada de tensão senoidal, corrente alternada, né? Seno. Aquela corrente alternada lembra o seno. Como a de uma residência, não levará choque porque o circuito ficará em aberto? Letra D de dado. A resistência elétrica do corpo humano varia em proporção inversa à distância entre dois pontos do corpo humano submetidos a uma tensão constante? Letra E. A condutância da pele humana é inversamente proporcional à área de contato com a fonte de tensão, porque a pele humana tem a mesma função de um capacitor com um dielétrico com um isolante. Então veja que é uma questão altamente contextualizada. Precisamos de muita paciência nessa questão. Questão teórica lindíssima. Vamos analisar uma a uma. Análise das alternativas. Vamos ver a letra A. O trajeto da corrente elétrica no corpo humano depende exclusivamente da quantidade de tecido adiposo presente no organismo, quaisquer que sejam os dois pontos de contato do indivíduo com o circuito energizado. O que é que você acha? Gente, é falso. A condução da corrente elétrica no corpo humano se deve à condução de cátions e ânions pelo sangue. No meio líquido, não é a quantidade de tecido adiposo que define a corrente elétrica,
é a quantidade de cátions e ânions, porque o nosso corpo, boa parte, é constituído de sangue, de água, e aí são cátions e não a quantidade de tecido adiposo está falso. Letra B. A resistência elétrica do corpo humano depende, entre outros fatores, da distância entre dois pontos do corpo submetidos a uma tensão, que é a DDP, das características físicas e das condições da pele de cada indivíduo e do meio ambiente? Verdadeiro. Pela segunda lei de Ohm, a distância citada refere-se ao comprimento. Se você pega dois pontos, você está pegando o comprimento do trecho. E das condições da pele, que tem a ver com o tipo de material da resistividade. Portanto, a alternativa correta, B de bola. Mas vamos ver as outras. O indivíduo com os pés descalços sobre a terra, ao tocar em apenas um dos polos de uma tomada de tensão, como a de uma residência, não levará choque, porque o circuito está aberto. O que é que você acha? Se tocar só num ponto, você não leva choque? Vamos comentar isso. O fio neutro, se, por exemplo, você tocar no neutro, tem potencial igual ao da Terra, sendo aterrado no medidor e no transformador de rua. Então, gente, se eu tocar no condutor fase, eu fecho o circuito com a Terra através dos pés. Então, gente, mesmo tocando só em um, se for no fase, apesar de você achar que não está fechando o circuito, o seu corpo fecha o circuito. Perigosíssimo. O condutor neutro, se você toca no fio azul ao invés do fase, em situações ideais não provoca choque elétrico. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai arriscar? Ah, professor, quer dizer que se eu tocar no neutro eu não levo choque? Se houver qualquer irregularidade na instalação ou qualquer sobrecarga, gente, é mortal. Então não arrisque. Pode até ser que se você tocar no fio neutro não aconteça nada, mas não arrisque, porque é muito provável que haja alguma irregularidade na instalação. Não toque em tomada em hipótese nenhuma, tá bom? Letra D. A resistência elétrica do corpo humano varia em proporção inversa à distância entre dois pontos do corpo humano submetidos a uma DDP constante. Você acha que a resistência é inversa ao comprimento? É não, gente. Pela segunda lei de Ohm, a distância citada refere-se ao comprimento. E nós sabemos que a resistência, pela segunda lei de Ohm, é diretamente proporcional ao comprimento e não inversamente. E letra E, que também está errada, a condutância da pele humana é inversamente proporcional à área de contato com a fonte de tensão, porque a pele humana tem a mesma função de um capacitor com dielétrica. Gente, cuidado, tá? Na segunda lei de Ohm, na resistência é ρL sobre A. Como a condutância é o inverso, o A, a área que está inverso, passa a ser diretamente proporcional. Então, a condutância me diz que ela é diretamente proporcional à área e não inversamente. É, cara, falsa também. Então, beleza, resposta correta, letra B de bola. Ei, cara, gostei dessa questão teórica, viu? Questão número 7. Agora, gente, nós vamos fazer análise sobre a segunda lei de Ohm com dois fios diferentes. Durante o experimento realizado com um condutor que obedece à lei de Ohm, observou-se que o seu comprimento dobrou, enquanto a área de sua seção foi reduzida à metade. Neste caso, se as demais condições experimentais permanecerem inalteradas, o que é que acontece com a resistência desse segundo condutor, em que teve sua área dobrada, em que teve o seu comprimento dobrado e sua área reduzida à metade? Então vamos começar na situação inicial. Para uma área A e um comprimento L, a resistência pela segunda lei é ρL sobre A. O que é que acontece na situação final? O que é que eu vou fazer com o comprimento? Eu vou dobrar para 2L e a área eu vou diminuir para metade, A sobre 2. Então a resistência na segunda situação fica assim, ó, ρ vezes novo comprimento, que é 2L, e a nova área, que é A sobre 2. Gente, esse A sobre 2, quando ele subir, esse 2 aqui vai multiplicar esse 2, ó. Eu conservo o primeiro e o A sobre 2 inverte. 2 vezes 2, 4. Então, a resistência 2 fica 4 vezes ρL sobre A. Então, tendo a primeira resistência ρL sobre A e a segunda resistência 4 ρL sobre A, para encontrar uma relação entre elas é só dividir uma pela outra. Tanto faz a ordem, tá? Eu vou escolher R2 por R1. Quem é R2? 4 ρL sobre A. Quem é R1? ρL sobre A.
conserva o primeiro, que é 4 ρl sobre A, e multiplica pelo inverso A sobre ρl. Já assistiu o massacre da serra elétrica? ρl corta com ρl, A corta com A, conclusão, R2 sobre R1 dá 4. Passa o R1 para o outro lado, conclusão, a resistência quadruplicou. Olha para mim, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Então você poderia fazer essa questão assim: quando o comprimento dobrou, a resistência dobra. Como a área reduziu a metade, o inverso da metade é o dobro. 2 vezes 2, 4. Mas você sempre pode fazer do jeito que eu fiz, tá bom? Letra B de bola. Questão número 8, questão do Enem. Carro, faz para mim a número 8. Em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na sua cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes, com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica. Ele utilizou um par de fios de cobre de área de seção reta igual a 4 mm² e de 28 metros de comprimento total. Desde o quadro de distribuição, da saída, da entrada da energia, onde ficam os disjuntores, até a cozinha. Disjuntores nós vamos discutir na próxima aula, são elementos de proteção, tá? A tensão medida na saída do quadro de distribuição é 220 volts. Considere que a resistividade do fio de cobre, supondo que seja de cobre, mas provavelmente se usa ligas, né? 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada nos terminais da torneira é... Galera, desde a entrada até a torneira existe um caminho, e neste caminho existe uma resistência, existe uma perda de tensão. É isso que a questão quer saber. Qual é a tensão que vai chegar na torneira? Eu vou ter que pegar a tensão 220 e diminuir a perda ao longo da fiação. Como é que a gente faz isso, Carlos? Primeiro eu vou calcular a resistência da fiação. Segundo a lei de Ohm, tenho a resistividade, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Tenho um comprimento, 28 metros. E cuidado agora, viu, gente? Não posso trabalhar com milímetro quadrado, porque a resistividade está por metro. Eu preciso transformar milímetro quadrado em metro. Você ainda lembra que 1 metro tem 10 a terceira milímetros, né? Se eu elevar os dois lados ao quadrado, fica 1 metro quadrado é 10 a sexta. 3 vezes 2, 6 milímetros quadrados. Como eu quero o inverso, 1 milímetro quadrado, é só trocar o sinal do expoente. Gente, olha esse macete. Se 1 metro quadrado tem 10 a sexta milímetros quadrados, quando você inverter 1 milímetro quadrado, é só trocar o sinal do expoente 10 a menos 6. Então, 4 milímetros quadrados tem 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Tendo todos os dados no sistema internacional, segundo a lei de Ohm, resistência é resistividade vezes o comprimento pela área. Qual é a resistividade? 1,7 vezes 10 a menos 8. Qual é o comprimento? 28. E a área? 4 vezes 10 a menos 6. Galera, aqui eu vou fazer algo interessante. Eu vou dividir 28 por 4 e botar o resultado em cima, 7, para facilitar, tá? Ó, 28 por 4 eu botei 7 aqui em cima. E o que é que eu faço agora? Eu vou multiplicar 1,7 por 7, dá 11,9. E esse 10 a menos 6 sobe, fica 10 a mais 6. Então, o que é que eu faço com essas potências de 10 agora? 11,9, conserva a base e soma. Menos 8 mais 6 dá menos 2. 11,9 vezes 10 a menos 2, gente, se eu andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, o expoente aumenta 2 para a direita. Menos 2 até 0. Só que 10 elevado a 0 dá 1. Por isso que não apareceu nada aqui. Então, a resistência é 0,119 ou aproximadamente 0,12 ohms. Mas não é isso que a questão pediu, gente. Com essa resistência, eu consigo calcular a perda de tensão na fiação. A resistência é 0,12 e a corrente que está passando é 30 amperes. Então, calculando a tensão da perda, tensão na resistência vezes corrente, 0,12 vezes 30. Olha quanto eu perdi de tensão. 3,6 volts. Então pensa comigo, se entrou 220 lá no disjuntor, se eu descontar 3,6, quanto é que vai chegar lá na torneira elétrica? 220 menos a perda devido à resistência da fiação, 216,4 volts. Lindíssima questão, aproximadamente letra C, 216.
Marque aí, viu? Questão muito bonita. Mais uma do Enem. Recentemente, foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. Eita, cara! O chamado nanofio, representado na figura. Pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetros. Lembra que o nano é 10 a menos 9? Pois é, tá aí, né, gente? A seção reta de um átomo de cobre é 0,5 nanômetros ao quadrado. E a resistividade do cobre é 17 ômega vezes nanômetro. O engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência de... Galera, o interessante nessa questão é que as unidades que ele está colocando é tudo nanômetro. Na resistividade apareceu nanômetro, no comprimento nanômetro e na área apareceu nanômetro ao quadrado. Eita, cara, então da segunda lei de Ohm, resistência é ρL sobre A. Agora olhe o detalhe importante. Eu preciso transformar de nanômetro para metro? Vamos ver. A resistividade é ômega vezes nanômetro. O comprimento é nanômetro e a área é nanômetro ao quadrado. Então aqui vai ficar nanômetro ao quadrado que vai cortar aqui embaixo. Então, gente, por incrível que pareça, eu não preciso transformar. Por quê? Porque quando a gente faz uma análise das unidades, tudo está em nanômetro. Aí cortou nanômetro ao quadrado com nanômetro ao quadrado. É nanômetro. Cortou, ficou rho. Então, é só você simplesmente substituir os valores sem precisar transformar. Cuidado, tá? 17 vezes 0,5 dividido por 0,05. E aqui eu fiz o seguinte, gente, eu dividi 0,5 por 0,05, dá 10. 17 vezes 10, 170. Se você transformasse tudo para metro, daria muito mais trabalho, mas acharia o mesmo resultado. Então, é muito importante que às vezes você faça essa análise inicial. 170 ohm. Letra E. Gostei, viu, cara? Questão número 10, Unicamp. O tamanho dos componentes eletrônicos vem diminuindo de forma impressionante. Hoje podemos imaginar componentes formados por apenas alguns átomos. Seria esta a última fronteira? A imagem a seguir mostra dois pedaços microscópicos de ouro, que são as manchas escuras na figura, que são conectados por um fio formado somente por 3 átomos de ouro. Está aqui, ó, ouro aqui e a conexão com os 3 átomos de ouro. Letra A. Calcula a resistência desse fio microscópico considerando-o como um cilindro com 3 diâmetros atômicos de comprimento. Lembre-se que na física tradicional, ou seja, segunda lei de Ohm, a chamada física clássica, a resistência do cilindro é dada pela fórmula que você já viu comigo, onde ρ é a resistividade, L é o comprimento do cilindro e A é a área de sua seção transversal. Considera ainda que a resistividade do ouro é 1,6 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. O raio de um átomo de ouro, 2 vezes 10 a menos 10 metros, e aproxima ainda π para 3,2. E na letra B, quando se aplica uma diferença potencial de 0,1 volts nas extremidades desse fio microscópico, mede-se uma corrente de 8 vezes 10 a menos 6 ampere. Ele quer que você calcule o valor experimental da resistência do fio e pede para você comparar este valor com o da letra A, mostrando que as leis da física clássica, que é a que a gente está estudando, são um pouquinho diferentes da física quântica, que é o mundo microscópico que está mostrado nessa questão. Muito bem, cara. Então tá aí de posse do enunciado, o comprimento é 3 diâmetro atômico. Lembre que o diâmetro de um fio é 2 vezes o raio. Se ele tem um comprimento 3 diâmetros atômicos, é 3 vezes 2R, daria 6R o comprimento. E a área é πr ao quadrado. Então vamos lá, né, gente? Dados o comprimento do fio 3 vezes 2R, que daria 6R. O raio é 2 vezes 10 a menos 10 metros. A área é πr ao quadrado, onde π é 3,2 e a resistividade foi dada. Vamos jogar na segunda lei de Ohm, né, gente? Segunda lei de Ohm,
resistividade vezes o comprimento pela área. Resistividade vezes o comprimento é 6 vezes o raio e a área é πr ao quadrado. Eu não substituí o raio ainda, gente, porque eu vou simplificar aqui, ó, R com R ao quadrado. Eu vou cortar um R daqui com R de cima, vai ficar só um R embaixo, né? Porque aqui é R vezes R, cortando um R de baixo com o de cima. E agora, gente, eu vou poder fazer a substituição, certo? Substituindo a resistividade por 1,6 vezes 10 a menos 8, π por 3,2 e o raio por 2 vezes 10 a menos 10 metros. Cuidado com a matemática básica. 6 por 1,6 dá 9,6 vezes 10 a menos 8. Aqui ficou 6,4 vezes 10 a menos 10. Eu vou dividir 9,6 por 6,4 dá 1,5. O 10 a menos 10 sobe positivo. 10 a menos 8 vezes 10 a décima, conserva a base e soma os expoentes que dá 2. 1,5 vezes 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 1,5, 150 ohms. Calculei a resistência com base na segunda lei de Ohm. E na letra B, eu vou calcular a resistência com base na aplicação de uma tensão fornecendo-se uma corrente, ou seja, são erros experimentais de medida. Lá vou eu, a tensão é 0,1 volts, que eu posso escrever como 1 vezes 10 a menos 1. Quando a vírgula anda para a direita, o expoente que era 0 fica menos 1. E a corrente é 8 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é opcional, tá, gente? Então, tensão é igual a R, R é U sobre I. Resistência vai ser a tensão, que é 1 vezes 10 a menos 1, dividido por 8 vezes 10 a menos 6. Eu ainda posso escrever 1 vezes 10 a menos 1 como 10 vezes 10 a menos 2. Se você me perguntar por que eu escrevi 10, é porque para dividir 10 por 8, né? 10 é maior que 8, né? E esse 10 a menos 6 subiu positivo. Olha só o 10 dividido por 8. Eu subi o 10 a menos 6. Quanto é que dá 10 dividido por 8? 1,25. E aqui, propriedade das potências. Conserva a base e soma. Menos 2 mais 6 dá 4. 10 a quarta, cuidado. 10.000 vezes 1,25, inacreditáveis 12.500. Diferenças muito grandes, né, gente? Quando eu uso a segunda lei de Ohm e quando eu uso medidas experimentais, essas imprecisões da medida se devem ao mundo quântico. Muito bem, valores bem diferentes um do outro. E a questão número 11 diz assim: os resistores ômicos contêm faixas coloridas. Agora vamos fazer uma de código de cores. Massa, né, Carlos? Os resistores cerâmicos contêm faixas coloridas na superfície que permitem identificar o valor da resistência. A primeira faixa é o valor do primeiro algarismo. Já vimos isso na teoria. A segunda faixa é o valor do segundo algarismo. A terceira faixa é o expoente da potência de 10, ou seja, o fator multiplicador. Eu vou multiplicar por 10 elevado a esse expoente. E a quarta faixa, que geralmente é prateada ou dourada, é a tolerância para o valor apresentado. Abaixo são mostrados a tabela dos códigos de cores e um exemplo do uso dessa tabela da identificação do valor de uma resistência de um determinado resistor. Tá aí, gente. Primeira faixa marrom, segunda faixa verde, terceira faixa é o multiplicador, que é azul, e a tolerância é o ouro. Ele quer saber qual é o valor dessa resistência. Então, gente, com muita calma, vamos lá. Primeira faixa marrom. Vamos procurar qual é o número do marrom. É 1. Segunda faixa é verde. Qual é o número do verde? 5. Segunda faixa verde, o valor do segundo algarismo. Terceira faixa é o multiplicador, é o azul. Cuidado, é o expoente da potência de 10. Então, aqui vai ficar 10 a sexta, tá? E a tolerância é ouro. Qual é a tolerância do ouro aqui? 5%. Então, primeira faixa marrom, tá aqui é 1. Segunda faixa verde, tá aqui é 5. Terceira faixa é a potência de 10, 10 elevado a 6. E a tolerância é 5%. Então agora, gente, vou substituir os valores, né? O valor do resistor vai ser primeira faixa 1, segunda faixa 5, terceira faixa 10 elevado a ela e a tolerância mais ou menos 5%. Então o valor desse resistor, gente, é 15 vezes o que é 10 a sexta, gente? 1 milhão, 6 zeros, mais ou menos 5%. Então esse resistor aqui tem um incrível valor de 15 milhões de ohms com a tolerância de para cima 5% ou para baixo 5%. Então agora lá vou eu. Vamos fazer então a primeira opção com a tolerância 5% a mais.
das aulas de porcentagem, quando eu digo 5% a mais, eu multiplico por 105%. Anote aí, gente. No mundo da porcentagem, tudo começa com 100%. Se eu digo 5% a mais, eu pego o valor e multiplico por 105%, 100 mais 5. Só que 105% é 105 dividido por 100, que é 1,05. Então, eu pego 15 milhões, multiplico por 1,05, me dá 15 milhões 750 mil. E a segunda opção, a tolerância para baixo, tirar 5%. Se no mundo da porcentagem é 100%, tirando 5% equivale a multiplicar por 95%. 95% é 95 dividido por 100, 0,95. Se eu pegar 15 milhões e multiplicar por 0,95, dá 14 milhões 250 mil. Então, gente, o valor desse resistor aí estaria entre 14 milhões 250 mil ohms, quando eu boto a tolerância inferior 5%, e entre 15 milhões 750 mil, a tolerância 5% a mais. Letra A. Gostei dessa questão, viu, cara? E a última questão vem de onde? Lá do Enem. Passando de 1 hora de aula, né, na nossa última questão. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o comprimento, a área da seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Na realidade, a sua condutividade, né, gente? Está relacionando a condutividade. Ó, gente, consertei a condutividade da tabela. Olha a unidade, siemes vezes metro por milímetro quadrado. Então, o material que tem maior condutividade é qual aí, gente? A prata, né? Quando você analisa. Muito bem. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência é aquele feito de... Vamos relembrar. A condutância é o inverso da resistência. Sua unidade é siemes. E a condutividade é o inverso da resistividade, que é dado em siemes por metro. Então, galera, quando você analisa os dados da questão aí, você vê que o fio que vai apresentar a menor resistência é aquele que tem a maior condutância. Lógico, menor resistência é oposição. Eu tenho mais condução de eletricidade. Então, como os fios apresentam as mesmas dimensões, eu posso dizer que a condutividade tem uma relação direta com a condutância. Então, o fio que vai melhor conduzir é aquele que tem maior condutividade. E a gente sabe que da tabela vai ser quem? A prata. Portanto, letra E. E aí, gente, você gostou da nossa aula de hoje? Se prepare, viu, gente? Porque agora a gente tem o coração. Aulas 75 e 76, duas partes. Energia e potência elétrica. A nossa próxima aula, gente, tem 20 questões. Tá muito legal, viu? Até breve.